Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Isabel, antes de mais, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito este convite para esta conversa. Como sabe, o leitmotiv deste conjunto de podcasts é deixar o mundo melhor. Isto tem várias vertentes, não é? Se eu lhe fizer esta pergunta assim, de caras, o que é que lhe vem à cabeça? O que é que fez mais importante até agora esta sua vida, que é curta, você está cada vez mais jovem? O que é que vem à cabeça? Assim, pergunta, de repente, sim. Vem-me à cabeça que deixar o mundo melhor é cuidar dos outros, é pensar que cada um de nós tem as suas qualidades, os seus defeitos, devemos respeitá-los e, sobretudo, não magoar as pessoas. Portanto, são pequeninas coisas que eu acho que podem fazer o mundo melhor, portanto, assim, de uma forma muito, muito geral. Depois, com certeza que há outro tipo de ações ao longo que as circunstâncias da nossa vida e do nosso percurso nos conduzem a fazer coisas com algum relevo mais menos pessoal e mais para o bem público e portanto aí ocorre-me seguramente que as pessoas que lutam pela paz, pela igualdade, pela liberdade deixam com certeza um mundo melhor em geral. Estamos a falar de si, não é das pessoas. Não, eu de mim acho que tive um percurso na minha vida que tive muita sorte. Tive sorte na família em que nasci. O facto do seu pai ser um ilustre oficial superior da Marinha de Guerra teve alguma influência? Eu acho que sim. Porquê? Porque ele era muito rigoroso e era muito exigente e acho que teve influência. O dever, a ideia de que é preciso cumprir, que é preciso o compromisso. E também o saber mandar, não é? E também o saber mandar. Exatamente, isso não tenho dúvida que... Sabe mandar? Eu acho que sim, acho que sei mandar. Acho que sei fixar objetivos e envolver as pessoas na concretização desses objetivos. E exigir o cumprimento e ser rigorosa quando não cumpre? Sou um bocadinho tolerante. Depende se as pessoas não cumprem por que razão é que é. Se é por razões que têm a ver com enfim, não ter levado a coisa a sério, aí sou intransigente. Se é por razões de alguma incapacidade ou algum problema que as pessoas atravessam na altura, eu acho que sou um bocadinho... Houve casos de incumprimento em que foi intransigente? Houve. Não pode contar um? Se não quiser, não diga nomes. Não. Ficava melhor com nomes, claro. Não é com nomes, mas por várias vezes tirei pessoas das equipas e disse não quero mais, com essa conduta não vamos lá. Penso noutra forma de estar na vida e sou capaz de fazer quando as pessoas de facto não dão tudo por tudo. Por outro lado, acho que compete ao chefe também dar um ambiente e criar as condições que sejam propícias a que as pessoas se entusiasmem e que sintam a motivação. E, portanto, num equilíbrio entre intransigência para certos casos e tolerância com outros, acho que é uma forma especial de mandar, se quiser. Na sua vida académica esteve envolvida em movimentos associativos? Esteve... Não, Francisco. A minha vida... Frequentou o que então se chamava o ISCEF, não é? Exatamente. Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. E que hoje em dia é o ISEG. O ISEG. E para grande desgosto da minha família, queriam muito que eu fosse para Direito, porque o meu avô era
um ilustre jurista e quando eu disse que ia para económicas disseram, mas isso é ciências ocultas. Não é? E porquê é que escolheu económicas com essa Sabe porquê? certeza? Foi precisamente por não ter a certeza. Ou seja, porque como o programa de económicas era uma parte mais de humanidade e do mundo, do que é que se passava no mundo, e portanto tinha uma parte, digamos, de letras, se quiser, e outra muito mais de aplicação financeira, eu achei que me iria certamente entre uma e outra vertente do curso que iria encontrar uma... E não se arrependeu? Não me arrependi. Valeu a pena, gostou? Eu acho que sim, gostei muito e sobretudo acho que me deu-me várias armas para atuar em várias frentes, não é só na parte finanças, é também na parte de perceber o mundo, que é aquilo que mais me interessa. Quem são os seus amigos e amigas que vêm desde essa altura, que ficaram desde essa altura? Desde o tempo da faculdade? Sim. Olha, tenho a Inês Morteira, foi minha colega, a Graça Anderson Guimarães, que também foi minha colega, julgo que fomos, não é do mesmo curso exatamente, mas estudámos juntas muitas vezes, o André Bessa, enfim, muitos outros que enfim, com quem continuamos a dar e a ter a Teresa Sanches, minha grande amiga, e continuamos a dar-nos desse tempo. Simplesmente há uma circunstância que alterou a minha forma de viver os tempos da faculdade, foi o facto de eu casei a meio do curso. Casou então muito nova. Pois casei. Está a dizer isso com ar contristado ou está a dizer isso com ar contente? Estou a dizer isto com ar de graça porque hoje em dia não, ninguém casa com 20 anos, não é? Eu casei com 20 anos e ainda não tinha acabado o curso. E foi uma aposta que valeu a pena? Valeu. Está contente? A pena. Valeu a pena. Mas o seu marido aparece muito pouco ligado à sua vida. Não, Quer dizer, eu conheço-o muito bem, eu gosto muito dele, mas não é isso que... Não. Publicamente ele não gosta... Esconde-se bastante. Pois conta. Isso é assim, mas ele andou 7 anos no colégio militar e, portanto, isso também lhe dá alguma desculpa para não gostar de ficar num papel, digamos, em termos sociais, profissionais e formais, não gosta. Mas ele tem orgulho em si. Ai, tem, e ajuda-me imenso. Não tem qualquer dúvida sobre isso. Não tenho. Não tenho nenhuma. É muito importante. E acho que é a pessoa que mais me ajuda e a quem que eu mais ouço. Sim. Porque é uma pessoa com muito bom senso. E professores que a marcaram? Olha, marcaram-me 2. Marcaram-me vai achar graça, o Pereira de Moura. Sim. Que era Francisco Pereira de Moura, depois homem da oposição, professor, mas que era uma pessoa grande professor. Exatamente. Fui assistente, porque eu comecei no 3º ano a ser monitora, que era a ajudar os assistentes, e depois fui assistente do Morteira, o Mário Morteira, o pai da Inês. Sim, não era o Mário, era o... Era o Morteira de Matemáticas Gerais, que foram 2 pessoas que marcaram muito, até que acabei por trabalhar com elas. E o professor Cavaco Silva, que foi seu professor. Foi meu professor. E depois foi chefe do governo no qual foi secretário de Estado. Exatamente. Mas antes de ser secretária de Estado, ainda teve uma carreira na administração pública, não foi? É verdade. Na Direção-Geral do Tesouro. Exatamente. E depois em Bruxelas, foi para Bruxelas a dada altura, ou a Reper? Fui para a Reper. Fui viver para Bruxelas. Fui viver para Bruxelas. Com o marido e com 2 filhos? O marido ia e vinha com os 4 filhos. 4 filhos. São 4 filhos ao todo. Sim, mas devo-lhe dizer que foi talvez o passo que dei em termos profissionais que eu, se voltasse atrás, talvez não fizesse, porque estar sozinha durante a semana valeu a pena do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal foi muito pesado estar com 4 filhos em Bruxelas. E o meu marido tive 2 anos, 1 ano e tal, 2 anos, porque depois vim para o governo. Foi exatamente. Ele veio de Bruxelas para o governo? Diretamente, estava cá, tinha vindo votar e fiquei. E é secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional. Exatamente.
responsável pelos fundos comunitários, para a aplicação dos fundos comunitários, num período em que dava gosto, porque o país estava num estado com muitas necessidades, com muitos atrasos, e de facto a gente via a aplicação, via as coisas a andar, as autoestradas a construir, as escolas a abrir. As autoestradas já vêm desse tempo. Bem, sobretudo, as autoestradas foram muito... Nessa altura não havia ainda a autoestrada Lisboa-Porto. Extraordinário. Lembro. Portanto, já foi há muito tempo. Mas foi um período de grande construção do país, de desenvolvimento. Estamos a falar de que anos? Quanto Estamos tempo é a que teve falar no governo? estamos a falar da... Portanto, eu vim da Reper em 87 a 95. Portanto, foram 2 mandatos e foram os primeiros fundos estruturais que vieram para Portugal. E eu tive uma sorte, como eu disse há pouco, a circunstância de ser uma altura de crescimento, uma altura em que era tudo preciso, havia necessidade de tudo. E de facto... Quem eram os ministros? Era o professor Valente Oliveira, que foi ele que me convidou, porque eu conheci o professor Valente Oliveira enquanto estive no Tesouro e no Gabinete para a Cooperação Externa, porque eu era responsável nessa altura pelas negociações dos bancos, sempre para o desenvolvimento, para projetos de desenvolvimento, do Banco Europeu, do Banco Mundial, do Banco Interamericano, desenvolvimento, portanto tinha essas funções. E fui com o professor Valente Oliveira negociar o projeto de desenvolvimento de Trás-os-Montes. Foi assim um grande projeto. Ele era o presidente da região de coordenação do Norte e realmente uma pessoa de grande visão e uma pessoa extraordinária. E foi ele que depois me desafiou para o governo. Portanto, eu não tinha nenhuma ligação em termos partidários. Não era militante do PSD? Não, eu só fui militante do PSD no dia em que saí do governo. Porque eu era independente. Em que ano? 87. 87. Achei que tinha que ir legalizar a minha situação, porque ninguém é independente depois de estar 10 anos no governo. Quer dizer, as pessoas dizem é independente. Não é independente. E eu sentia que aquele projeto, e sinto que é o projeto da social-democracia que me move, é assim que eu vejo o mundo, e continuo a vê-lo. E, portanto, nessa altura... Desempenhou algum cargo importante no PSD? Ocupei um único lugar, que foi ser responsável pelas relações internacionais do PSD, quando o atual presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, foi presidente do PSD, e o doutor Durão Barroso, que era a pessoa que tinha essa área, foi para os Estados Unidos. E depois insistiram e pediram para eu, no fundo, dar apoio às relações internacionais do PSD. E foi uma altura... eu não queria, porque eu não queria fazer mais coisas de política, mas devo dizer que foi fascinante, porque foi uma altura em que o PSD tinha como pares pessoas como o Helmut Kohl. Conheci nessa altura a senhora que depois sucedeu a Angela Merkel, era o Aznar, eram figuras de grande peso. Foi na altura em que o PSD estava na oposição. Mas em termos europeus adere ao Partido Popular Europeu. Exatamente, no Partido Popular Europeu. Achou que foi uma boa decisão? De pertencer ao partido? Acho que sim, acho que foi. Naquela altura acho que foi uma boa decisão, porque a outra decisão, a outra alternativa era aos socialistas, não é? Em termos das grandes famílias políticas. Havia um terceiro grupo, não é? Que eram os liberais e reformistas. Mas eu acho que bom, aí não estamos de acordo, mas a minha opinião aqui não interessa, é a sua. Não, eu acho que o Partido Social Democrata estava bem ali. Bom, e está ainda, não é? Está. E portanto não tinha uma relação muito direta com o primeiro-ministro Cavaco Silva? Tinha,
tinha, não era direta, porque tinha o professor Valente Oliveira, e, que era o ministro, mas o Valente Oliveira foi uma pessoa que sempre me deu asas, ou seja... Deixou-a voar. Deixou-me voar. E voou bem alto? Voei o mais alto que consegui, no sentido de fazer coisas enfim, das negociações com Bruxelas. Foi aí que realmente o professor Valente Oliveira me deu essa possibilidade, e nessa ocasião lidava com o primeiro-ministro, como não podia deixar de ser. Mas depois há uma parte da sua vida que eu não consegui descobrir, é quando sai do governo até ir para a Gulbenkian. Essa parte tive na Universidade Nova. Eu saí a criar o Instituto de Formação de Executivos, e tive um tempo até o Rui Vilar me desafiar para ir para a Gulbenkian. Quem é que desafiou? O Emílio Rui Vilar, que me desafiou, que me conhecia do tempo em que ele estava no Banco de Portugal e eu andava pelas finanças, portanto já tinha alguma relação de amizade já nos conhecíamos. O Emílio Rui Vilar. E foi ele que me desafiou. E eu fui montar o serviço de... Mas vai quando? No princípio dos anos 96 é o que eu tenho aqui, mas há aqui um hiato grande realmente. Eu saí do governo em 87. Pois, e depois até ir para a Gulbenkian. Em 87 entrei para a Fundação. Nova. Estive na Nova e depois entrei logo a seguir na Fundação, como diretora. Então, dirijo o serviço de planeamento, exatamente. Planeamento e controle. Orçamento e controle. É a controleira. É um bocadinho. Não. Isto também contribui para deixar o mundo melhor, ser controleira? Não, mas o rigor é muito importante. E de facto foi montar esse serviço, e depois tive o enorme privilégio de ser a primeira mulher que esteve, que foi convidada para a administração da Fundação Gulbenkian. Isso, por os meus apontamentos, é em 99. É administradora. Sim. E quem é o presidente nessa altura? Pois isso, na altura era o Dr. Sá Machado. Foi ele que me desafiou, e depois ele a seguir esteve doente e acabou por morrer, e depois foi o professor Ferrer Correia e finalmente o Rui Vilar. E depois neste momento... depois o Artur Santos Silva. E depois o Artur Santos Silva, sim. Entretanto, estive a fazer as contas. Eu tenho 26 anos de Gulbenkian, dos quais 5 como presidente, e os outros 18 como administradora e mais 3 como diretora. Nesses 18 anos como administradora, sim, fez muita coisa, com certeza. Fiz. Do que é que marcou mais? Voltando sempre à ideia de deixar o mundo melhor. O que é que contribuiu? Qual foi a sua ação concreta? A minha ação concreta foi muito ligada à parte social, da área social da Fundação Gulbenkian. Porque normalmente a gente olha para a Gulbenkian e vê cultura. A área social é menos conhecida. É menos conhecida e é mais difícil de ter uma narrativa que as pessoas percebam. E eu acho que foi de facto aí o grande contributo que eu sinto que dei muito de mim nessa altura para esse papel que a Fundação desempenha, porque considero que a filantropia tem que ter uma componente muito forte de apoio aos mais vulneráveis, e portanto a minha luta sempre na Gulbenkian desde sempre é tentar que a par enfim, da cultura, de tudo aquilo da ciência que é formidável para o futuro, tudo isso, mas não deixar para trás as coisas que têm a ver com aquilo que nos estatutos se chama beneficência e que nós hoje em dia dizemos que é desenvolvimento humano. E eu penso que aí foi onde de facto mais pude dar de mim, pela experiência que tinha, porque conhecia também bem o país, por ter sido secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, conhecia a malha mais fina da sociedade e da nossa população, e acho
que a Gulbenkian fez a partir enfim, da altura em que nós pegámos nisso, foi de facto o grande motor de inovação social, e é reconhecida como tal. E eu acho que isso... Como é que é lidar com a família Gulbenkian? É bem... É fácil? É fácil. É fácil. Portanto, a família Gulbenkian não tem um estatuto especial, digamos. A única ele é um administrador, o herdeiro, o bisneto, neste momento, do fundador, é um administrador como os outros. A única coisa é que tem direito, a família tem direito a ter sempre uma pessoa. Pronto, mas não tem mais poder, nem mais voto, e de facto este colega é uma pessoa muito bem preparada, e ele vive em Inglaterra. Claro que às vezes tem uma visão do mundo um bocadinho diferente, mas é bom também haver várias pessoas com visões diferentes, e é fácil a relação com eles. E dos presidentes com quem trabalhou já como administradora, qual foi aquele com quem se deu melhor? Essa pergunta eu dei-me com o Rui Vilar, mas também me dei muito bem com o Artur Santos Silva. O Rui Vilar foi a pessoa com quem fui construindo um caminho, um percurso. O Santos Silva foi também uma pessoa que me estimou sempre muito, e eu a ele tenho uma grande admiração. E houve também pessoas que passaram pelo Conselho de Administração, estão a lembrar do André Gonçalves Pereira, do Eduardo Lourenço, por exemplo. Por exemplo, pessoas fantásticas. E eu isso acho que a área, a Fundação é um privilégio por várias razões. Primeiro, porque nos faz deixar coisas, porque nos faz, nos obriga, entre aspas, ou nos leva a fazer coisas que deixam o mundo melhor, sem dúvida. E outra coisa é o tipo de contactos que a gente pode ter com pessoas, por exemplo, como o André Gonçalves Pereira e o Eduardo Lourenço, que são pessoas geniais, diferentes, e que é um privilégio poder conhecer e poder ouvir e poder beneficiar também do conselho deles. Pensava que antes de 2016 aspirava e pensava que ia ser presidente da Gulbenkian? Não, nunca. Não? Nunca, garanto. Nunca. E então quando aconteceu ficou encantada? Não acredito. Não. Desculpe. Eu explico. Tudo na minha vida aconteceu por apanhar as oportunidades, por quando as oportunidades aparecem, ter a coragem, olhar para as circunstâncias de apanhar essas oportunidades. Mas nunca corri atrás de nada. E sou assim, pronto. E quando apareceu esta oportunidade de ser presidente da Gulbenkian, eu pensei, mas por que não? Estávamos todos completamente convencidos, e digo isto com muito orgulho, e lá está, isto é a minha forma de ser. Quem eu pensava que ia, e todos pensávamos, era o José Guterres, porque ele estava no Conselho, depois... e era a escolha natural, mas depois, como outros caminhos o chamaram mais alto, claro. Chegou a minha oportunidade, e agarrou-a muito bem, agarrei-a e pus a condição que fosse por unanimidade, e portanto sinto. E assim foi. Muito bem. Agora, da sua atuação como presidente, há alguns marcos importantes, e um deles é, por exemplo, a venda de toda a atividade petrolífera da Partex. É verdade. Para quem não está dentro do assunto. É verdade. Isso foi de facto. Foi uma situação que foi difícil de chegar a um consenso dentro do Conselho, mas acabou por haver. E depois foi uma operação muitíssimo complicada, mas em boa hora. Conseguiu. Está satisfeita com isso? Estou. Não tenho. Nunca se arrependeu? Nunca. Mesmo quando diziam nunca. Por duas razões. Francisco, eu acho que isto é importante, porque eu acho que a Fundação, e eu isso acho que
foi uma coisa que eu consegui, ou que se conseguiu durante este tempo, foi pôr a sustentabilidade como a grande bandeira da Fundação. Além da cultura, a questão da sustentabilidade. Ora, não faz sentido que uma fundação tenha 18%, ou penso que era 18% dos seus ativos na indústria petrolífera. E, portanto, não me arrependi e também, digamos que os tempos também têm ajudado e nós nunca tivemos tão bem em termos financeiros como... Bom, bem em termos financeiros. Em termos financeiros como agora. O bem que muitas vezes dá a ideia de uma máquina um bocado pesada. E muita gente com direitos adquiridos e que se torna inamovível, de certa maneira. Mas temos vindo a mover aos poucos. Fizemos uma renovação grande dos diretores para mais jovens. Agora, é uma máquina de 65 anos, não é? E houve uma coisa que não nos podemos esquecer, é que o Dr. Perdigão foi genial, absolutamente genial, mas atravessou aquela fase difícil do 25 de Abril com muitas concessões e com dando muitos direitos às pessoas. Há um passado. Há um passado. Explica muita coisa. Que se justifica, que se percebe, claro. Mas que ficou. Mas vai mexendo e vai estando na vanguarda de várias áreas entre outras coisas, tem sobretudo um reconhecimento internacional da criação da humanidade, etc., criou já no seu mandato um prémio Gulbenkian para a humanidade. Exatamente. Primeiro foi dado à Greta, inevitável Greta, incontornável. E o segundo foi dado ao Pacto Global das Sociedades para a Energia e o Clima. Das autarquias, o Pacto Global das cidades ou das autarquias. O da Greta, cidades, o júri é um júri altamente científico. Portanto, o facto de ter-se dado à Greta, a mim deixou-me admirada também, mas significa o apreço ou a valorização de uma pessoa que teve um papel de facto definitivo em acordar consciências. Uns gostamos mais, outros gostamos menos, mas foi essa a razão. Depois, o Pacto Global tem a ver com um conjunto de muitos municípios em todas as partes do mundo que têm um compromisso relativamente e este prémio é um prémio monetariamente muito elevado, não é? É, 1 milhão. E vocês controlam depois a aplicação desse dinheiro? Controlamos. Por exemplo, a Greta foi obrigada a fazer uma fundação e dar contas de onde é que põe e continuam a saber como é que esta fundação funciona, continuamos. Etc. Isso sem dúvida nenhuma. Mas também é uma coisa recente e do seu tempo, é um acordo com a Fundação João Paulo Limó ali para a Doca Pesca. Exatamente. Pode explicar um pouco melhor o que isso é? Campos do Mar, não é? O Campos do Mar é o nome que foi dado. É bonito. É bonito. E tem três. Como é que eu hei de explicar? Eram as docas. E, por exemplo, aquela onde nós ficamos são 3 mais ou menos iguais. São 2 e agora vai-se construir a terceira. Era onde era a lota. Portanto, aquilo tem um cachê. O que é que vão fazer lá? Vamos fazer a parte de uma parte do Instituto de investigação e de relacionamento com empresários e com enfim, abrir à sociedade. E vamos fazer com a Fundação Oceano Azul. Isso é a parte do mar. Mas a Fundação Oceano Azul não vai, não vai para lá. Não vai para a Doca. Isso estamos a fazer com a Fundação Oceano Azul a preparar um grande ecossistema, já está a andar, relativamente à economia azul, em que eles são de facto muito competentes e que vem completar tudo isto. E no novo IGC vai haver também uma parte de investigação sobre as questões marinhas. Portanto,
há uma ligação nesse aspecto. E já agora queria lhe dizer que acho que eu tenho batalhado e acho que tem sido bom, tem havido correspondência. Nós somos um país pequeno, não é? E as grandes fundações devem, e tem-se conseguido, juntar esforços em determinadas áreas para podermos competir internacionalmente. E isso tem vindo a acontecer. E, portanto, tem. Quer com a Fundação Oceano Azul, agora com a Champalimau, assinámos o protocolo recentemente, e com toda a autonomia, mas podendo, por exemplo, utilizar ou partilhar facilities, que são, hoje em dia, equipamentos muitíssimo caros, claro, e que o país não pode dar-se ao luxo de ter um em cada canto. A Gulbenkian no estrangeiro está em Paris, não é? Está em Paris e está em Londres. E Londres. Mas não é muito visível, em minha opinião. Não é. E a pena? Eu acho que não podia deixar de ser de outra maneira, porque, por exemplo, em Paris, com a vida cultural que Paris tem, não é possível a uma fundação com a nossa dimensão competir, digamos. E então, neste momento, alteramos o nosso posicionamento, que é dar hipótese aos artistas portugueses, aos criadores portugueses, para irem expor nos monumentos franceses e nos museus, nos equipamentos culturais. Isto está a acontecer. E está a acontecer. Por exemplo, agora foi o que está no Louvre e muitos outros que têm vindo a estar em sítios centrais. E isso, para os artistas portugueses, é mais importante do que ter uma exposição claro. Num certo sítio só fechado de uma fundação. Em Londres é uma espécie quase de escritório, portanto tem... E não há uma vocação para os países de língua portuguesa? Nós temos. Sim, coisas no Cachito e tal. Pois são coisas relativamente pequenas nós somos a maior para a vossa dimensão. Para a África lusófona nós somos a maior fundação portuguesa que atua em África e já de uma forma expressiva, tanto mais que os bancos mundiais e os bancos africanos, etc., nos pedem muitas vezes para irem connosco, porque a fundação nunca saiu da África, tem 65 anos de conhecimento da realidade e, portanto, essas parcerias permitem fazer coisas com volume que já tem algum impacto. Está contente com a escolha do seu sucessor? Estou sim, senhor. Estou contente. Nele? Apostou nele? Era quem acho queria? Que é uma boa, acho que era. Isso é. O voto é secreto. Mas devo dizer que estou satisfeita e acho que vai ser. É uma pessoa que tem um perfil muito adequado até a uma nova fase, porque eram só juristas, depois fui eu que fui economista, fui a primeira mulher e agora é um humanista. Portanto, acho que seguramente a diferença vai-se ver, e isso também é importante, que haja... Vai ajudá-lo? Vou, com certeza, naquilo que eu puder. Estou já... Mas vai permanecer como não executiva? Não. Estou disponível, mas não vou ficar com nenhum cargo. Estou sempre disponível para qualquer coisa que ele queira e que precise. Mas chega. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Está no fim do nosso tempo. Eu acho que por tudo que aqui nos contou, contribuiu em várias áreas, em vários momentos da sua vida, para deixar o mundo melhor. Mas a minha última pergunta é: e agora, Isabel? Eu agora tenho 11 netos. Quer dizer, vai-se refugiar na família, não vai fazer mais nada? Eu tento refugiar-te sempre na família. Tá bem. É sempre o meu grande
enfim, o meu grande refúgio. Sim, é a base de apoio, não é um refúgio. Agora, você não pode dizer não é refugiada, já. Acho... Porque tudo o que tem feito não pode dizer que anda a ser refugiado. Desculpa. Logo se vê. Eu acho que isso vai ser. Eu também termino. Mas já pensou nisso? Não pensei muito. Não pensei assim muito a sério. Penso, cada dia, agora que se aproxima, penso mais. O que é que eu gostaria de fazer? Mas não tenho nem ansiedade, estou muito bem comigo própria e com aquilo que tive a sorte de poder fazer, sobretudo nesta área da filantropia, e acho que tenho a certeza que vou continuar a sentir-me bem na minha pele. Acho que vamos continuar a contar consigo. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigada. Gostei muito desta conversa. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.